joga nesta sexta com transmissão aqui da Rádio Top 1. Músicas, notícias, esportes, Rádio Top 1. Vou estar narrando junto com o Jair Cláudio essa partida do esporte. E o esporte que vem com o Dalpozo começando a ter resultados bons, né? E acabou vencendo agora seus últimos jogos. Deu uma melhorada, porque o Dalpozo vinha numa sequência de empate que eu nunca vi. Mas agora parece que as coisas caminharam, né, Jair? Ô Elias, antes da gente falar do campo bola, né, a gente vai falar das contratações do esporte. O esporte não para, né? A gente Continua chegando gente? Isso, continua chegando gente. A gente tinha falado aqui, semana passada, aqui no debate esportivo, que o esporte vai aumentar sua folha salarial para mais de 3 milhões de reais. Hoje a folha gira em cima de 2 milhões e meio, vai aumentar para mais de 3 milhões. Já chegou o Patrick de Paula, né, aquele que passou pelo Palmeiras, Botafogo. Inclusive esse jogador já aparece o nome dele no BID, né? Pode estrear pelo esporte esse final de semana, né? E o esporte tenta agora a contratação de Fernando Sobral, aquele, né, do Ceará, hoje está no Curitiba, e ele pertence ao Cuiabá. O grande problema é o Cuiabá, que não quer liberar o jogador para o esporte devido àqueles problemas com o Matheus Alexandre devendo aqui e por aí vai na gestão passada do esporte. O esporte perdeu o Filipinho na lateral esquerda, o jogador está fora da temporada. Na posição só tem o Edson Lucas e o esporte tenta a contratação agora do Hugo, lateral esquerdo do Corinthians. Inclusive já começou as conversas e esse jogador pode aparecer no esporte semana que vem, né? E outro jogador, ex-Flamengo e ex-Manchester City. É mesmo, hein? É o colombiano Ramos, né? Ramos, né? Esse jogador que pertence ao Atlético Nacional da Colômbia. O esporte já na questão de salariais, junto com o seu staff, já resolveu. O grande problema é que o Atlético Nacional não quer liberar o jogador, quer uma compensação financeira, mas também está encaminhado esse atacante, né? Bom jogador do Atlético Nacional da Colômbia, pode aparecer também no esporte. Vamos falar agora do campo bola, né? O Genil tinha falado, né, que a sequência do esporte agora é pesada. De 7 jogos, 5, é? Isso, 5 fora de casa, né? Uma sequência pesada para o esporte, com um detalhe, né? O esporte vai enfrentar confronto direto, né? Já começando com o Novo Horizontino amanhã, Elias. E é um jogo duro, mas é como eu costumo dizer aqui, é nesse tipo de jogo que você vai ver se esse time realmente está maduro, né, Geninho, para subir de divisão. Exato, o esporte tem esses desafios aí de fazer essas reposições, como bem colocou o Jair, e essas sequências de jogos do esporte vai fazer com que apareça o que realmente o esporte necessita, né? Que é muita disposição para buscar esses resultados. São jogos de 6 pontos, a gente tem um Novo Horizontino já de cara aí para amanhã, no mesmo horário que joga a equipe do Náutico, né? Então será um desafio e tanto. E em seguida já tem o Ceará, que é outro clube que está diretamente brigando aí pela posição. São jogos de 6 pontos, como a gente costuma dizer na linguagem esportiva. E esse desafio, o torcedor do esporte tem que ter muita paciência, porque é um time que está começando a aparecer os destaques dentro do campo, mas ainda peca muito nos minutos finais e deixa o torcedor rubro-negro de cabelo arrepiado nos minutos finais. É verdade, né? Elias, torcedor do esporte, a sequência do esporte que começa amanhã com o Novo Horizontino, depois enfrenta o Ceará, depois CRB. Esse jogo com o Ceará é fora? O Ceará é fora. É fora. Depois CRB, depois pega o Náutico, o Atlético, depois só em casa que vai enfrentar Ponte Preta e Juventude. Então, é uma sequência pesada para o time do esporte. Pois é, a pontuação do esporte, ela é boa. O esporte hoje é o 6º colocado, tem 38 pontos. Agora é tentar sobreviver a essa sequência, né? Sobreviver e sobreviver bem, porque nessa competição todo mundo tem 24 pontos e vai ter essa rodada agora. Então, se lá o esporte consegue uma vitória, é mesmo que achar, né? E a briga, o Novo Horizontino é o 4º colocado, né?
O Novo Horizontino é o quarto colocado e joga uma responsabilidade direta para o esporte, porque tem o seu clássico perante o Náutico ainda esse mês de setembro, né? E esse jogo contra o Náutico, pensando lá na frente, pode ser o jogo que defina quem estará no G4 depois dessa partida. Então, é uma preparação, esses jogos que antecedem esse clássico, para mostrar a força do esporte e também a força do Náutico Clube Capibaribe. O esporte que não vai ter o Barleta, né? Todo mundo sabe o problema muscular que o Barleta teve. A Barleta pode voltar? Não agora para esse jogo, mas diga assim, mais na sequência. O Barleta está sendo preparado para o jogo contra o Ceará. Pode aparecer o menor, Barleta né? contra o Ceará, aí sim. Mas para esse jogo contra o Novo Horizontino, ele nem viajou com o elenco. É um campeonato muito equilibrado. Você olha para a tabela aqui, o líder tem 45 pontos. O Sport tem 38, é o sexto colocado. Aí você vem para sequência CRB, Operário, Atlético Goianiense, Atletique, Goiás, Cuiabá, até o Náutico. 31 pontos. A distância do Náutico, que tem 31, para o primeiro, que é o Sport com 38, são 7 pontos. Quer dizer, não é isso tudo. Já foi menos. Mas o Náutico acabou, se não me engano, empatando a última rodada, né? Acho que foi isso, né? Então, eu acho que para o futebol de Pernambuco a gente tem chance, pelo menos um, ir para a primeira divisão. Seria muito bom que os dois fossem, porque se aí emplaca um acesso lá do Santa Cruz, a gente teria o foco totalmente virado para o ano que vem para A e B. A gente está falando de D, de C, de B, mas de A a gente só dá placar, né? E para a gente é ruim. Para a imprensa dizer que acompanhar a Série C é bom a conversa, bom é B, é A, que são as divisões que têm mais relevância no futebol nacional, o restante é acesso. Exatamente. Se o esporte pensa, né, e eu acredito que isso deve acontecer, em classificação direta para a Série A, né, que o primeiro e o segundo dá classificação direta para a Série A, passa muito por esse jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. Se o esporte pensa realmente em classificar na classificação direta, ele tem que vencer a equipe do Novo Horizontino. Se volta para Recife com a derrota, o esporte vai brigar para o playoff entre o terceiro e o sexto colocado. Pois é, mas como a gente fala, está afunilando, são 38 rodadas, a gente está na 24ª, vamos para a 25ª agora, né? Se não me engano. Então, ainda tem muita água para rolar, então é preciso que os times continuem pontuando, porque na reta final só vai ficar quem tem condições. Os times que chegam, mas chegam já sem fôlego, acabam ficando no meio do caminho, né? O exemplo maior no Novo Horizontino, né? 3 anos seguidos, termina a última rodada da Série B, sempre ali entre os primeiros, né? Batendo na trave. Batendo na trave, e quando é na última rodada ele perde um jogo e fica fora. Isso aconteceu 3 anos seguidos com o Novo Horizontino. Saindo por 1,5 ponto. Exatamente. 1,5 ponto na competição. E o esporte tem a oportunidade perante o Novo Horizontino, e é um clube que se acendeu muito bem no início da competição, assim também como o esporte, chegou a prateleira de cima ali, brigando pela liderança, e agora se enfrentam novamente nesse retorno, né? Fazendo com que as duas torcidas sonhem diretamente com essa classificação já para esses próximos jogos, beirando ali, gerando a beira do G4 nessa classificação de acesso à Série A do Brasileiro, que é o que importa realmente, o resto é só falar de acesso. E a gente que trabalha com as demandas esportivas, né, com a notícia para o torcedor, a gente fica um pouco cansado de apenas falar de placares que rolam na Série A, e a gente quer falar um pouco mais dos clubes pernambucanos perante todas essas competições. E eu quando comecei lá atrás, na Princesa Serrana, as rádios aqui de Timbaúba, na época, não transmitiam jogos, sequer retransmitiam. E eu forcei a barra lá com os diretores, com o dono. Rapaz, precisamos transmitir o futebol, porque aqui no interior, se não é uma iniciativa de uma rádio na época, como a Princesa Serrana, a gente não ia ter, a não ser a Rádio Clube, como viu o futebol de Pernambuco, que era que na época tinha. Aí veio a Parabólica. Aí a Parabólica só mostrava quem? Flamengo, Rio de Janeiro o tempo todo. E a gente passou. Aí veio depois,
quando a Globo Nordeste passou a fazer o nosso campeonato. E a gente tem ainda dentro de Pernambuco, Jair, o estado nordestino mais bairrista pelos seus times. Se fizer uma pesquisa aqui, Sport tem mais torcida de que Flamengo, de que Corinthians, de que Palmeiras, Santa Cruz também. O Náutico fica ali numa briga, mas também não perde. Também não perde. Então a gente ainda em Pernambuco tem essa essência e é bom que a gente volte para a primeira divisão. Para essas novas gerações, um exemplo, Eduardo tem quantos anos? 18. Eu sei que é meu filho, mas é porque às vezes dá um branco. Se ligue, viu? Se ligue, viu? Eduardo não tem lembrança de ver o Santa Cruz nem o Náutico na primeira divisão. Porque era muito novo quando o Náutico jogou. Né? E o Santa Cruz eu acho que nem viu ainda. Então é preciso que o futebol de Pernambuco volte a ter esses times brigando por vaga. Esse ano a gente tem oportunidade de tanto o Náutico quanto o Sport subir para lá. E, quem sabe, daqui a alguns anos a gente vê o trio de ferro de Recife, né? É, o trio de ferro pernambucano que é tão falado. O que é que a gente tem mais para fechar o esporte? Só para finalizar o noticiário do esporte, o time que treinou antes da viagem para São Paulo, o time titular treinou de Thiago Couto, Claudinho, Marcelo, Aju, Kaique e Edson Lucas, Zé Gabriel, o Wellington, o Oliveira, o Perotti, Cleison, Diego Hernandes e Juan Alano. Esse foi o time do esporte que treinou antes da viagem para o jogo contra o Novo Horizonte. Muito bem. Eduardo Pereira, sua última participação. Elias Pereira veio falar aqui dos resultados da Copa do Brasil. Na quarta-feira, ontem teve jogo, Palmeiras venceu o Santos sem Neymar por 3-0. Neymar não joga naquele não joga gramado, no gramado né? sintético. Ele até se dispôs para a partida, Mas o Cuca preferiu não arriscar. Não relacionar. E falou em entrevista que o objetivo do Santos é não voltar para a Série B e concentrar no Brasileirão. Continuando, também temos o Vasco, que jogou com vitória, um jogo difícil, mas o Vasco venceu por 1-0. Hoje, na quinta-feira, tem mais jogos na Copa do Brasil. Quem joga hoje é a equipe do Internacional e Grêmio. O famoso Grenal acontece na Copa do Brasil às 20 horas do dia de hoje. Vale lembrar que também teve jogo na Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, outro clássico. Esse jogo, na verdade, vai acontecer ainda hoje às 21 horas.